Olá, olá, vamos conversar agora com a Karen Studer, participante aí do nosso curso do Olhar Contemporâneo. Mais uma das nossas lives aí de meio-dia que a gente vai fazer essa semana e na semana que vem. Uma alegria conhecer mais aí as pessoas que participam do nosso curso. Eu adoro essas lives. Vamos ver aqui como é que eu trago a Karen para... Karen, tudo bom? Boa tarde, João. Que prazer estar aqui. Ah, Obrigada. E igualmente, boa prazer. tarde também para os nossos ouvintes, né? Sim, sim, sim. Karen, acho que a ideia dessas lives que a gente faz aos meios-dias é para a gente assim, se conhecer um pouquinho melhor. Acho que o curso é muito dinâmico ali, às vezes a gente não tem esse tempo, poder trocar aí uns 20 minutos espontaneamente. E acho que para começar, acho que é um minutinho assim, para você se apresentar, onde você está, o que que você faz, e Uhum. alguns os Eu- básicos assim. os básicos. Eu nasci em São Paulo, de uma família estrangeira, né? Primeira geração. Minha mãe era refugiada, isso marcou muito a nossa vida. Meu pai era suíço, de Zurique, mas começaram uma vida nova, né? Meu pai era um empreendedor e logo cedo foi relevante para mim achar onde que era a minha raiz, né? Porque para eles que viveram, que eles chamavam de a Revolução de 64, né? O golpe de 64, eles falavam assim, ó, qualquer coisa a gente vai embora. Isso me impressionava muito, porque quando você mora num país, você não tem isso. Eu vou para onde? Né? Não tem isso. Então, essa questão da ancestralidade, de ter uma raiz, foi algo que me marcou forte nisso. E eu acabei, desde cedo, procurando, sempre assim, ali na Rua Augusta, na parte de baixo tinha uma loja da FUNAI, eu procurava essas realidades indígenas, essas coisas. Então, eu sempre tive um pouco essa busca e acabei fazendo economia na Unicamp. E, e nessa hora me cai um livro na mão, foi assim por muita coincidência, que foi o Fanon, que hoje é um autor do Muito, pessoal da... mas me hoje, caiu, pensa, em 80, caiu Os nossa, Condenados da Terra, sabe? E a hora que eu li aquele livro, ele descrevia, ele é um psiquiatra negro, né, que vai pela França na guerra da Argélia, ele descreve o impacto nos corpos, na maneira de ser dos argelinos em relação aos franceses. E ele descreve cenas cotidianas. E a hora que ele descreve essas cenas cotidianas, eram as minhas cenas que eu vivia em casa. Meu pai, naquela época, era presidente da escola suíça, né? Eu estudei no Porto Seguro, né? Mas a minha formação primeira foi na Waldorf, e isso foi essencial para toda essa questão da arte na minha vida, né? Mas, enfim, eu fui fazer economia e li Os Condenados da Terra, e eu fiquei chocada na época, muito chocada, porque, de repente, aqueles diálogos que nós tínhamos em casa, o Fanon escrevia com todas as letras, com a maior naturalidade. E aí eu pegava ônibus em Campinas, Unicamp cidade, e eu observava isso, porque, olha, eu tenho uma fachada alemã, inglesa, né? E eu realmente, tudo que o Fanon descrevia lá, eu observava como as pessoas, né? Como elas olham, como elas reagem, como... tudo isso em 80. E eu diria que isso determinou muito, algumas, a gente só faz algumas escolhas na vida, né? Mas uma escolha. Naquela época, o ensino era muito ideologizado, mas não no sentido hoje comportamental. Era na questão teórica, né? Ou você é do capital ou você é do trabalho, né? E eu fiz a minha decisão. Eu era do trabalho, né? E tá bom. Acabei encontrando uma pessoa, uma alma gêmea na física, na Unicamp, e de um dia para o outro, a gente passou a viver junto, continuamos, né, até hoje. E foi a pessoa que eu nasci casada.
É muito interessante essa questão. E aí nós trilhamos juntos, nós saímos desse universo do capital, da Unicamp e de tudo mais, e fomos morar em Barretos, num sítio, onde nós ficamos 24 anos e tivemos 4 filhos, né? E na vibe da contracultura, década de 70 e todo aquele contexto, né? Tá. E aí, mas antes de eu saí em 84, logo depois que eu peguei o livro do Fanon, o Paulo Freire voltou para o Brasil e teve toda uma situação para onde ele iria, ele acabou indo para a pós da educação na Unicamp. E eu estava começando a pós lá. E foi assim um encontro muito feliz para mim, porque eu estava com toda essa coisa da decolonialidade dentro de mim e eu não tinha nem com quem conversar, né? Porque ninguém conhecia Fanon. Fanon era famoso por causa do prefácio do Sartre, né? Mas ninguém nada. E o Paulo, ele tinha vindo de Genebra, né? E tinha essa clareza, e a minha tese era sobre isso mesmo. Eu pegava falas que estavam reproduzidas na época no Spiegel, que é um semanário alemão, e a escola suíça, e o meu objeto na época não era o estrangeiro aqui, porque eu era filha de estrangeiro, eu tinha relativamente alguma clareza, né? Mas era o que o brasileiro faz com isso, né? Então, essa eu acho que é uma questão fundamental que seguiu, que me levou, então, a questão da educação, da postura do Paulo Freire, me deixou muito evidente que uma das grandes dificuldades nossas é que a gente perdeu, assim, aqui no Brasil, essa coisa de eu sou ser humano igual a você. A condição humana é a mesma. Nós perdemos isso, nós caímos em rótulos, em isso e aquilo e tal. E aí, por aí eu explico, né, como é que está o nosso ensino, das políticas públicas em geral, né? Então, aí eu morei 24 anos na área rural, né? E foi, na época, eu tinha uma frase, eu vou descobrir a minha humanidade com aquelas pessoas, fora do meu meio, né? E em decorrência da decisão anterior, de agora eu estar do lado do trabalho e não do capital. E foi muito bem, os meninos foram para a escola rural, e como eu tinha essa coisa Waldorf, meu marido e a gente trabalhava muito com os meninos. E esses 24 anos, como a gente... em Barretos, é um lugar... Barretos é muito conservador. Então, era muito difícil para eles entenderem o que estava acontecendo com a gente, né? Que tipo de educação que a gente estava dando para os meninos, que era sustentabilidade, que era ser saudável, né? Pegar o lugar de fala, que na verdade nem era nosso, mas indígena, né? E trabalhamos isso, realmente foi viver uma utopia. Foi muito interessante. Nós não tínhamos famílias, porque família normalmente ajuda, mas também põe as restrições. E aí nós vivemos tudo isso, esses 4 meninos saíram para fora, foram para o mundo, né? Estão bem, estão cada qual no seu caminho, e nós voltamos para a área urbana. E voltar para a área urbana era recomeçar do zero, né? De repente você tem muro. Como é que você escolhe um lugar que tem muro? Porque eu morei 24 anos, no máximo tinha cercas, né? Então foi uma ressocialização, foi ótimo. Aí eu comecei a trabalhar muito mais em aulas. Eu estava dando aula de economia no começo, depois de sociologia. O mestrado era justamente sociologia da educação e o doutorado foi em avaliação educacional. Era o impacto do provão do Paulo Renato no ensino superior, né? E para nós foi muito bom. Foi muito bom. E eu trabalhava com as coordenações, porque você pode ter um dentista maravilhoso, um engenheiro, um farmacêutico, isso e aquilo, ou pesquisadores, mas não necessariamente são bons na docência. E para gerar aprendizagem, o que a gente faz para gerar aprendizagem? Então foi isso.
trabalhei, fiz projetos pedagógicos dos cursos até agosto do ano passado. Aí eu fechei mais esse ciclo e me aposentei nisso e literalmente estou mudando de área. Então, eu estou indo para a área de artes e aí todo esse ambiente, inclusive o teu curso, faz parte desse movimento. Desculpa que foi um pouco delongada a Achei história. maravilhoso, porque eu acho que você viveu antes coisas que muitas pessoas estão vivendo agora, né? Nesse período de pandemia, muita gente resolveu sair da cidade e ir para o campo. Né? Acho que muita gente, essa questão de identidade, né? Das políticas que impactam a identidade, que hoje é uma pauta diária quase, você viveu antes. E eu me identifico assim um pouco, meus pais, minha mãe é de fora, minha mãe nasceu no Egito, né? Então, e eu morei 13 anos fora, né? Então, essa questão né, do pertencimento, né, é sempre presente, assim, para mim. E meus pais também foram muito, né, assim, engajados, assim, nessa questão toda da contracultura. Meus pais eram macrobióticos, né? Ah, então. Exato. O John Lennon era macrobiótico, né? Era uma coisa muito ligados aos movimentos aí né, dos Beatles e de 68 e ouvindo a sua fala eu pensei também como de alguma forma a sua trajetória e sua vida ela é um pouco como muitos dos artistas que a gente está estudando no curso, né, que são pessoas que vivem, né, Essa esse zona, né, intermediária. esse cruzamento simbólico, assim, esse cruzamento cultural, assim, na pele, né, de uma forma onde realmente na pele, né, então não tem como ela né, não é um engajamento racional, é um engajamento onde, né, é na alma, é no coração, é uma outra, tá no sangue, né, é uma outra e algo até que eu tenho observado assim recentemente que muitos dos artistas aí que a gente estuda e na arte contemporânea eles falam vive entre X e Y, assim, né, dois, né, vive entre Angola e Londres, vive entre e às vezes pode soar assim meio arrogante assim de ver em dois países e tudo, mas é que realmente quando você tem essa dupla cidadania, né, quando você está no Oriente, no Ocidente, quando você tem uma visão de mundo de, né, uma dupla cidadania, uma tripla cidadania que te permite, né, fazer o tipo de obra ali. Então é muito interessante aí toda a tua história. E o que você, como é que você descobriu o curso? O que fez você querer se inscrever com toda essa bagagem, toda essa história? Então, foram 3 situações bem específicas, João. A primeira foi a questão, lembra da Documenta de Kassel? Quando teve aquele desencontro, né, entre o que estava acontecendo, entre os curadores lá da Indonésia, o coletivo Indonésia. deles, e o grupo de Kassel, né? Então, aquilo eu achei muito instrutivo. Eu achei, assim, como eu tô com essa coisa da decolonialidade, né? Ainda hoje, achei muito interessante. E eu peguei uma fala sua no meio do caminho, sabe? Então, nessa tua fala, eu achei que você não te conhecia nem nada. Eu achei a tua maneira de colocar as camadas que estavam envolvidas interessante e interessante. Então, ficou isso, sabe? Ó, é uma pessoa interessante, né? Então, esse foi o primeiro. Naquela primeira aula, você falou de 2 situações que me chamaram a atenção, né? Como eu quero me aproximar um pouco mais da arte contemporânea, então você falou uma palavra mágica, bem pequena, pipipi, e tem uma metodologia. Eu falei, opa! Metodologia é uma coisa complicadinha quem estuda isso. Ainda o universo que a arte contemporânea, né, que é muito sobre a experiência e tudo mais, se move mais ainda. Então, opa, né, fiquei assim com a janelinha aberta. E você relacionou diferentes elementos, tipo a história do bullying quando você era criança, ou isso e aquilo, numa análise só, que me indicou, opa, ele faz uma análise sistêmica, que eu procuro fazer. Então, assim, foram esses 3 elementos, sabe?
Falei, opa, deixa eu ver o que acontece, né? Mas eu estou, na verdade, com 3 trilhos, sabe? Como hoje eu tenho tempo para estudar e antes eu não tive, eu continuo trabalhando ancestralidade e com isso eu estou com alguns grupos indígenas, né? E no online isso é maravilhoso, e toda essa troca que eu estou tendo, né? Eu estava muito intenso no grupo do Jaider, né? Quando aconteceu a história, a finalização. A outra é essa questão da como é que você junta o inconsciente coletivo com o cotidiano nosso. Só um instantinho, peraí que está tocando aqui um. Peraí. Você estava falando como é que você une o inconsciente coletivo com o cotidiano? Um cotidiano, dentro desse embaralhamento caldo cultural nosso, né? E cotidiano pensando nas diversas raízes ancestrais que nós temos. E aí eu retomei um contato com a mitosfera, que é numa linha do Campbell e do Jung, e eu acho que para mim o conceito-chave está sendo os arquétipos, né? Então tô me aprofundando um pouco nisso. E a terceira, eu comecei a fazer colagens, né? E estou vazando um pouco essa coisa artística minha para colagens, mas eu queria me aproximar um pouco da arte contemporânea e queria ter um locutor, sabe? E me pareceu que o teu curso era exatamente isso, quando eu vi a programação, a maneira que você trabalhava, porque independentemente se eu gosto ou não pessoalmente, é uma maneira de interlocução. Já que eu moro no interior, não tenho muita mais vontade de estar em São Paulo e todo aquele ritmo e todas aquelas coisas, né? Então, esse é o terceiro motivo. Entendi. É interessante o que você fala de metodologia, né? Porque sem metodologia você não tem estrutura e com metodologia você arrisca alienar as individualidades, né? Então, eu acho que é chave, sabe, João? sim. Hoje eu estava conversando com a ex-reitora da universidade, a gente é muito amiga, e ela falou, olha, as pessoas gostam de receber tudo prontinho, pré-mastigado, e isso e aquilo, aquilo. Eu falei, é assim, né? Mas a tua metodologia era a que eu aplicava nas minhas aulas. Quando eu terminei as aulas, eu terminei em 2018, né? E eu fazia isso com o pessoal da educação, sabe? Das licenciaturas e tudo mais. Esse arco, né? Exatamente, o arco e principalmente o fechamento. Então, isso me chamou a atenção e eu falei, eu acho que vai ser uma boa troca, né? E o que você está achando da... Porque eu fiz uma composição aí que tem Paulo Freire, tem Bell Hooks, tem método socrático, eu fui identificando problemas e soluções e criando uma... Com o que você está achando? Olha, João, eu acho, não sei, para mim é a melhor maneira, quer dizer, atualmente, de nós trabalharmos todos esses objetivos que você alcança, né? Você trabalha conteúdos, você trabalha contexto, você trabalha percepções, você trabalha a capacidade de argumentação e posicionamento, mas, acima de tudo, você faz sínteses. Quando você deconstrói, sabe? Quando você fez as 5 obras, né? Volta, faz a votação e por quê? Quer dizer, dá chance no online dessa questão do porquê, do argumento, né? E, para mim, o pulo do gato, que era o meu pulo do gato também, era quando você fala,
isso muda alguma coisa no teu comportamento, né? Fazer esse link, né? E, por último, como é que isso poderia, isso que nós vimos aqui, direcionar algumas outras práticas nos espaços artísticos, né? Então, eu acho que está muito bom. Ele completa isso na minha maneira de ver. E no online, isso é perfeito, porque eu tinha salas, quando eu tinha salas pequenas, isso você faz rápido no presencial, né? Mas quando você tem sala de 70 ou 90 ou não sei quanto, né? O online ele favorece. Então, eu achei muito apropriado, muito legal. Parabéns, Obrigado. pela habilidade, né, de conduzir. Eu, a tecnologia era, acho que eu falo isso naquelas 3 primeiras aulas gratuitas da Semana do Olhar Contemporâneo, né? A tecnologia era um pilar, assim, né? Eu falo arte, educação, tecnologia, porque a tecnologia, além da parte técnica, ela permite uma diversidade, né? A gente tem pessoas do Brasil inteiro, já tivemos pessoas, né, morando em Portugal, no Japão, e agora temos, acho que uma pessoa em Portugal, então tem uma diferença regional muito grande, né? Permite Grande. diferença etária muito grande, né? Permite, assim, né, numa sala de aula de escola, você tem todo mundo de 13, 14 anos, né? Assim, aqui, e às vezes a gente tem debates, assim, né, que se ficam muito intensos, assim, interessantes, simplesmente com essa questão geracional, né? Se você está falando o que permite iniciar uma guerra de classe, se você tem uma menina de 20 anos, uma pessoa mais velha, isso gera uma reflexões, assim, porque são de gerações diferentes. Ela fala, pô, mas eu tenho o futuro na frente, vocês estão tratando a situação desse jeito, né? E a outra pessoa fala, eu não posso fazer nada, sempre foi assim, né? Então, isso é muito Muito interessante. rico, né? E aí, e justamente a gente põe o dedo na ferida aí, né, quando a gente traz artistas que, né, era a minha intenção, essa parte de curadoria artística, de conteúdo, pegar artistas onde quando você está estudando você tem que se reinventar, né? Você tem que não é algo só que entra na memória, que entra no HD, né? Ele entra no operacional, né? Exatamente. Eu acho que a escolha... Olha, nós só tivemos 4 aulas, então é tudo no provisório que eu falo. Apesar que eu assisto 2, 3 vezes cada aula, porque é por camadas, né? A gente vai pegando. Mas é forte, né? Eu percebo que você sempre está abrindo num movimento daquilo que se apresenta e, ao mesmo tempo, depois você fecha, né? Agora, isso dá um panorama maravilhoso da situação hoje, né? E além de visualizarmos o panorama, pode tocar cada um, dependendo do grau de abertura, disponibilidade e tudo mais, né? Fica muito, muito apropriado, né? Muito Sim. bom, A muito bom. gente estudou, então está na 4ª aula, né, a gente estudou 20 obras até agora. Qual que mais te marcou, assim? Qual que mais me marcou? Talvez aquela do cobertor verde da Olha só, da Melanie Bonaggio, quando ela está com aquela cara meio dramática. Você sabe que a hora que as Anti-selfie, né? pessoas... todo mundo achava o aspecto tão ruim e eu não achava ruim. Eu não achava ruim. Eu achava que ela estava visualizando... Sim, estávamos visualizando uma situação, né? E talvez ela é muito frequente hoje, né? Nós estamos num embaralhamento tão caótico de todas as situações. Eu achei muito significativa. Eu achei muito significativa. Assim, quando você falou das plantas, sabe, aquele autor chinês, né? Eu gosto muito da natureza, né? E tenho o privilégio de morar numa casa com um quintal grande, sabe? Morei 24 anos na natureza, né? Ficar no silêncio da natureza, para mim, é algo bastante essencial. E aí ver o que está acontecendo, né? De repente, a gente termina com aquela última obra, assim, 3 cubículos de elevadores e as plantinhas estavam lá dentro. Isso é uma fotografia onde que estão os seres humanos, sabe? Para mim, foi uma metáfora, né? Então eu achei muito forte, mas
eu acho que o potencial de chegar nas pessoas, esse tipo de mensagem, é até pequeno, porque é a realidade urbana que se vive hoje, né? É uma realidade onde que a natureza, poder usufruir da natureza, são privilégios caríssimos, né? E são mais exceção do que regra, né? Então, mas a mim pessoalmente foi muito interessante, né? Para quem está assistindo a gente, essa obra do Cobertor é uma obra da artista holandesa Melanie Isso. Bonham. E ela fala muito, fala sobre autoestima, fala sobre aula, chama-se Qual é o Futuro do Amor. Ela fala sobre amor e sobre amor próprio, sobre amor aos animais, sobre amor próprio na infância das crianças. E nessa obra é uma foto, né, que ela fez dela mesma, com cobertura, como se ela estivesse acordando num momento de insônia, num momento de angústia. E, de alguma forma, ela fala que é uma anti-selfie, né, porque a gente está momentos onde a gente está sempre promovendo, a gente está quase que criando uma persona pública que é completamente diferente da persona É. íntima, e que quando ela vai e publica um momento de angústia íntimo, ela está mostrando que é ok, que é aceitável, e que a gente tem esses vários momentos, e que a gente não... Então é uma Faz obra, parte, né? é uma obra que faz parte, interessante aí, que ela te marcou. As coisas que você está aprendendo assim no curso estão tendo um valor assim na vida pessoal, na vida profissional, assim na sua atividade? Como é que isso está te impactando? Então, pessoalmente, João, eu voltei para uma situação profissional que eu achei muito interessante. Como eu fazia formação de professores na faculdade, não, eram 28 cursos, né? E eu propunha essa metodologia, mas ela, puxa, estava muito distante. Eu acho que a educação tradicional, ela ficou num stand-by, adormecida 2000 anos, né? Em pedra e giz. E, de repente, o professor se encontra numa situação que ele está no osso, está no esqueleto. Então, quando você faz essas propostas, é muito distante para eles, né? Então, de repente, o teu curso foi assim uma oportunidade maravilhosa de retomar e falar assim, puxa, é esse o caminho. E eu poder olhar esse experimento que eu sempre fazia com os meus alunos, olhar de fora. E isso para mim foi muito bom, né? Muito prazeroso. Ontem eu conversei com o Cláudio, né, do suporte. Foi a Ah, primeira vez que eu tive condições de dialogar com alguém sobre essa proposta de igual para igual, porque ele tinha domínio da proposta. A maioria não tem, né? Então foi muito interessante, por exemplo, uma sugestão que eu fiz a ele. Sabe quando você deixa as regras, todo o início, claro, né? Mas aquelas regras, elas não estão na gravação. E, na verdade, aquelas regras são o que eu sinto que que dá condições para as pessoas entenderem qual é a proposta e o que se espera delas. E tá. o público que está ali é um público maduro, porque eles conseguem fazer síntese. Então, assim, essa seara do curso tem sido assim muito gratificante, né? Muito gratificante. A outra é realmente você pensa, né? Realmente como curador, essa mapeia a arte contemporânea atual e eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque é um condutor, é um curador que está curando, né? E eu acho interessante porque você não traz os autores, sabe? Quando você apresenta o curso, você apresenta as perguntas. E você pode manter o mesmo esqueleto de perguntas, mas mudar os autores. Então, essa curadoria de você escolher os assuntos pertinentes e assuntos muito assim dentro de uma visão sistêmica, coisa do cotidiano, coisa do amor, coisa disso, coisa daquilo, e aí o potencial para isso irradiar é muito bom, né? Você não fecha no autor, né? E no trabalho. Então eu acho
muito, muito, como espectador, como aluna, eu adoro ser aluna, né? Eu acho agradabilíssimo, sabe? Porque os cenários se multiplicam, ouvir a opinião dos outros. Lembra a história da... É necessário subverter a narrativa, né? E assim, eu pensei sobre essa pergunta, porque eu estou com todas essas questões na cabeça, e sempre pensei assim, eu acho que tem que relativizar as narrativas, né? Eu estou com as narrativas indígenas, estou com um lugar de fala, né? E, de repente, veio aquela senhora e falou assim, tem que subverter, porque a minha narrativa não existe. Ela foi invisibilizada e ela foi posta de lado. Você percebe? Olha que maravilha, né? Eu achei, Foi achei riquíssimo esse momento, né? Foi muito bom, né? muito rico. Então, isso nos possibilita isso. É, quando eu achei foi uma virada muito legal, porque a gente falou em relativizar e tudo, não é relativizar quando tem alguém que está em silêncio, tem que e se a gente não ouve isso em primeira pessoa, com alguém que está lá, que tem experiência, tudo, é fácil a gente se fechar numa bolha, né, que é o que a gente vê muito hoje, né, de bolhas, assim, porque não teve o contato com essa pessoa que realmente fala, não, tem que subverter. Tem que subverter. Esse momento foi ótimo. E Maravilha. Bom, adorando a conversa, feliz que vai ficar gravada para eu poder assistir de novo. Eu mesmo. Assim. Porque a gente assiste e reaprende, né? E vê Exato, facetas diferentes, né? exato. É isso. Tá Tá bom. ótimo. Algum comentário, alguma pergunta para mim? Alguma. Não, você sabe, eu tinha muitas perguntas. Inclusive, quando o pessoal falou dessa live, eu falei, mas por quê, né? E até que eu entendi, né? Qual era o sentido, o andar das coisas. Talvez porque eu vou do todo para a parte, não me estava claro aonde que você está andando, né? Mas eu li eu acho que era aquele WhatsApp amarelinho, né? Do projeto dos 5 textos né? E cinco temas, 3 textos para cada tema, isso. Então, aí você entende aonde que está a dinâmica e vai entrando, né? Então, eu senti um pouco falta de onde o quê, né? Mas Aonde o que para essa live? Não? olha, para essa live também, para essa live, aí eu assisti ontem à noite, eu de repente vi que você tinha feito uma antes da Márcia, aquela outra, e eu vi que você estava fazendo com os alunos do curso. Eu falei, opa, então tudo bem, mas às vezes me falta saber o porquê das coisas, né? Só isso, né? De resto, eu acho que está muito legal. Né? Acho que o porquê acho que o seu feedback aí de incluir o começo da aula nas gravações, acho que é importante. Vou começar a aplicar isso a partir de segunda. E o curso foi chegando no formato que tem, porque a gente foi aprendendo muito com os feedbacks das pessoas. Né? Então, a cada vez que tem um feedback que a gente vê que ressoa aí com a lapidação assim, do projeto, a gente pega e integra o quanto antes. Né? E então isso acho que a partir de segunda a gente já aplica. E sobre o porquê dessa live, acho que tem um primeiro porquê que a semana que vem a gente tem aquela semana do olhar contemporâneo. Então acho que é interessante para as pessoas que estão se inscrevendo Tá. poder ouvir quem está fazendo. Acho que ajuda tem um segundo porquê que também é importante para mim, que é durante as aulas a gente está lidando não só com opiniões leves, assim, tudo, mas às vezes com visões de mundo. Né? E uma das minhas referências assim, de questionamento, essa coisa meio socrática, assim, né? De às vezes chegar, mas espera aí, quais são as premissas dessa pessoa quando ela vem e fala isso? E se eu vejo a pessoa na aula simplesmente como um nome e um rosto, é mais difícil para eu identificar as premissas da visão de mundo dela. Perfeito. Quando a gente faz uma live como essa, eu já sei, bom, a Karen passou por essa dupla cidadania, por essa cidadã contra a cultura e tudo, aí eu sei as premissas, e aí se a gente quiser refinar as sutilezas das contra-argumentações ali no momento das hipóteses, ou de propostas de ações,
tudo eu tenho um perfil meio que filosófico assim da pessoa, além do... Então essas lives me ajudam a conhecer para que a gente possa usar esse conhecimento para tentar fazer a troca ficar mais Assim, rica. mais sentido, né? Então Não, esses são muito bom, João. os dois motivos. Estamos juntos nessa seara, né? E no que eu puder contribuir, estamos juntos. É um prazer muito grande, né? Igualmente, vamos te trazer para o time aí, né? Eu me sinto tão novata, eu estou no coletivo de artes, e eu me sinto tão novata na área de artes é como se eu pisasse em ovos, sabe? Porque eu não sou uma artista, eu sou uma educadora. Então, mas eu estou entrando como artista, então eu quero né? Eu quero entender, né? Então, esse é o olhar. Você vai gostar muito do... Acho que agora na segunda, essa do... Para que serve a escola? Porque, porque ele é um artista educador, ele é um professor artista. E ele Ah, transforma as aulas dele em performances. Então acho que vai ser um artista interessante aí como referência para você e para ótimo, construção aí. E aí ótimo. a gente fala um pouco depois sobre isso também. Tá certo, tá Tá certo. bom. Bom, super obrigado aí pela abrir o tempo na agenda. Foi uma... Imagina, muito obrigada a você, João. É uma troca Obrigado a sempre todos boa. aí que estão assistindo e até mais. Abraço aí. Abraços.